Pois bem, segue agora o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, que cai muito em prova, tá? Para o Rio de Janeiro, estadual, municipal, né? Especificamente hoje, eu estava montando um material maneiríssimo, né? Esse material aí, pegando provas anteriores, né? Inclusive até me deu vontade de fazer até uma live, né? Extra com esse material. O problema agora está sendo maior o horário de agenda, né? Porque eu fico nessa vontade de dar aula, né? Por mim, eu dou aula todo dia, acabo dando aula todo dia, né? Eu dou aula todo dia e, enfim, eu fico com vontade de dar aula e, enfim, minha agenda tá lotada. Infelizmente, eu tô com dificuldade de marcar novas aulas além dos compromissos que já foram firmados, né? Mas assim que tiver um buraquinho na minha agenda, beleza? Obviamente, vou ficar solteiro, porque não vai ter namorada que me aguente, não é? Eu acho, inclusive, que eu já estou solteiro, para falar a verdade, eu não fui informado ainda. É porque realmente não tem ninguém que aguente isso, esse ritmo, mas o que acontece? Eu vou marcar aí também outras aulas de revisão, outras coisas bacanas aí, para atender a todos aí, dependendo até em outros horários, beleza? Bom, vamos lá. Enfim, então, gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069 de 1990, ele visa o quê? A proteção integral a toda criança e a todo adolescente, tá? Primeira característica que temos que saber é que criança é todo ser humaninho de 0 a 12 anos incompletos, tá? Então, se você tem 11 anos, 11 meses e 29 dias, você é o quê? Criança. Já adolescente é todo ser humano entre 12 e 18. Repara, quando eu falo a palavra entre, eu dispenso falar em completo, tá? Agora, se eu não falar entre, eu sou obrigado a falar em completo. Quer ver, ó? Vamos tentar de novo. Adolescente é todo ser humano de 12 a 18 anos incompletos. Entendeu? Então, se eu falo entre, eu não preciso falar incompleto. Agora, se eu falo de 12, então, aí, a partir de 12, então tem que falar incompleto. De 12 a 18 anos incompleto. O que seria isso? 17 anos, 11 meses e 29 dias, ok? Características que remontam essa ideia em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao famoso ECA, ok? Beleza? Tranquilo? Pois bem, ele visa a proteção integral a toda criança e adolescente, tá? Então toda essa galera tem que ser protegido. O ECA, ele atende só esse pessoal de 0 a 18 anos? Não. Ele vai até a 21, porque existem casos excepcionais. Como assim, professor Anderson Dionísio? Casos excepcionais. Por exemplo, um adolescente próximo de completar 18 anos, ele comete um ato infracional. O que é um ato infracional? Um ato infracional é uma conduta que é descrita como crime. Anderson, o que é uma conduta descrita como crime? É um crime. Só não podemos considerar como crime porque trata-se de crianças e adolescentes. Só por esse fato. Então, por exemplo, um adolescente te ameaça. Correto? Eu, como adulto, se eu te ameaçar, não é crime? É crime de ameaça, não é? Então, por se tratar de adolescente, não é crime. Mas é sim um ato infracional. Ok? Tá? Um adolescente rouba, um adolescente furta, um adolescente ou uma criança estupra, né? No caso, né? Enfim. São considerados atos infracionais. Então você imagina, um adolescente próximo de completar 18 anos, ele estupra uma pessoa. Então,
Aí completou 18 anos no dia seguinte. Poxa, é na data que ele cometeu o ato. Quando ele cometeu, ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então não importa, era um adolescente. Não importa. Nos Estados Unidos não é assim. Como é que é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, muitas vezes adolescente, até mesmo criança. Os caras são julgados muitas vezes como adultos, dependendo lá do crime que ele praticou. Beleza? Aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil, se o cara é adolescente, é adolescente. Tá? Se o cara é criança, é criança. Se o cara é adulto, é adulto. Ok? Então imagine você, um adolescente próximo de completar 18 anos, tá? E comete um ato desse. Então, em razão desse ponto, o ECA se estende até 21 anos de idade. Por quê? Porque ele vai ter que cumprir provavelmente uma medida socioeducativa, beleza? E prorrogando até os 21 anos de idade, já que ele cometeu esse ato próximo de chegar à maioridade, próximo de completar 18 anos, beleza? Tranquilo? Característica que você tem em relação a esse ponto, legal? Tranquilo? Bom, outro fator muito importante que nós temos que lembrar em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente é o quê? É a importância do poder familiar. O ECA, ele foi escrito dentro de alguns princípios, né? E um dos princípios é o princípio de acreditar que a família é a célula fundamental da sociedade. Isso aí, inclusive, é um princípio que muitos seguem, né? Aqui no mundo ocidental, aqui no mundo, vamos dizer assim, né? Do Ocidente, a gente entende a família dessa forma. Tem países que não. Tem países, tem culturas que o cara já alcança uma certa idade, ele tem que, sei lá, muitos índios são assim, né? O cara alcança uma certa idade, ele tem que partir lá para as missões dele de vida. Não é o nosso caso. O nosso caso, a gente entende que a família é a célula fundamental da sociedade. Por conta disso, e o ECA visa a proteção integral à criança e ao adolescente, consequentemente, né, o ideal é que eles estejam onde? Na família. E que família? Na família natural. E o que vem a ser a família natural? A família biológica. A família consanguínea. Então o ideal é que a criança e o adolescente esteja onde? Na sua família natural, no seu papai e na sua mamãe biológicos. No entanto, em razão de casos excepcionais, o que seriam casos excepcionais? Casos que envolvam, principalmente nesse caso, maus tratos, tá? Situações ligadas ao quê? Abandono, uso de drogas, beleza? Exploração, seja ela qualquer for, né? Exploração de trabalho, né? Assédio moral, abandono de incapaz, beleza? Muitas coisas que a gente vê, inclusive, no dia a dia e até mesmo aceita, né, empiricamente como normal, mas que pro ECA ele vê como o quê? Ele vê como a situação de uma criança está em risco, ok? Em risco. Então, o que o Estatuto da Criança vai fazer? Nesse caso, o juiz ele vai suspender o poder familiar e vai colocar aquela criança, aquele adolescente, em família substituta. E eu vou te explicar de uma forma bem rápida, daqui a pouco a gente vai ver os slides, evidentemente, tá? Família substituta, você só coloca por meio de guarda, tutela ou adoção. Guarda, tutela ou adoção. O que vem a ser guarda? Guarda é uma situação revogável. Por quê? Porque a característica da guarda é poder ser revogada pelo juiz a qualquer momento. Então, meus amigos, aquela situação que a gente costuma falar, a guarda permanente não existe. Por quê? Porque a qualquer momento, o que faz a guarda ser considerada guarda é o fato dela poder
ser revogada pelo juiz a qualquer momento, ok? Beleza? Característica que nós temos em razão desse ponto, tá? Beleza? E a tutela? A tutela, ela é o quê? Prescritível. Como assim prescritível? A tutela tem prazo. E qual é o prazo? O prazo é até o ser humaninho alcançar os 18 anos. Quando ele atinge os 18 anos, obviamente o quê? A tutela prescreveu. Por quê? Porque a tutela é prescritível. E a adoção? Poxa, a adoção, que é a forma mais complicada, né, de família substituta. Por quê? Porque a adoção, ela é imprescritível e irrevogável. Ou seja, a forma definitiva, ou seja, a forma permanente de colocação em família substituta, só existe uma. E o nome dela é adoção. Ok? Claro, tem algumas regras em relação à adoção. O adotante tem que ser maior de idade, né? Segundo, ele tem que ser no mínimo 16 anos mais velho que o adotado. Beleza? Então eu, por exemplo, você com 40 anos pode adotar uma criança, um adolescente de 17? Pode. Agora, você com 25 anos pode adotar um adolescente de 17 anos? Não. Você pode adotar, mas a diferença tem que ser o quê? 16 anos de idade mínima, ok? Característica que você tem em razão desse ponto. Legal, gente? Tranquilo? Então, são situações que você observa em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? Tá? Outra característica que nós temos, como a gente falou, adoção imprescritível e irrevogável. Então, resumo da ópera. Guarda, revogável. Tutela é prescritível, prazo, beleza? E adoção definitiva. Por quê? Porque ela é imprescritível e irrevogável. Adotou, filho, já era, beleza? Não aceitamos devoluções, beleza? Tem casos, inclusive, de pessoas que, a criança cresceu e eu não me dou bem com ele. Enfim, reconhecimento pelos pais, gente, é imprescritível e irrevogável, ou seja, ninguém deixa de ser pai, ninguém deixa de ser mãe, tá? É um direito indispensável da criança, tá? E do adolescente, evidentemente, né? Então é um direito indispensável. Você adotou, tá adotado, beleza? Tranquilo? Ok? Bom, quais são os direitos da criança e do adolescente? Normalmente, sempre uma palavra: direito à saúde, à educação, ao lazer, ao reconhecimento pelos pais, beleza? Então, é um direito da criança e do adolescente. Então, existe algumas vibes meia louca, tipo assim, algumas vibes, né? Como assim, por exemplo, Anderson, poxa, eu me relacionei com um cara que não presta e tive um filho com ele. Beleza? Eu não quero que esse sujeito assuma o meu filho. Meu amigo, não tem querer. Não é um querer seu. Querer seu era ter visto antes que o cara não prestava e não se relacionasse com ele. Né? É um direito de escolha que todos nós temos. Nesse caso, esse direito é um direito da criança, do adolescente. Então, não importa, eu não quero que ele assuma meu filho. Não tem isso. Você não tem querer. É um direito da criança e do adolescente. Entendeu? Ser reconhecido pelos pais. Característica que você tem em relação a isso. Direito à nacionalidade, beleza? Direito à convivência.
característica que você tem em relação a esses pontos, tá, gente? Beleza? Tranquilo? É interessante que saibamos, tá, esse assunto. A maior parte do peso de legislação, o que cai é realmente a LDB e a base nacional, que a gente vai focar, beleza? Mas o ECA também cai em prova, sempre tem pelo menos uma questão, pelo menos uma, né? Às vezes é mais de uma, duas, até 3 questões que caem sobre esse assunto, e a gente obviamente tem que saber, tá? Bom, outro assunto importante que nós temos em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao ECA, é o papel do Conselho Tutelar, o papel do Ministério Público e o papel do juiz, beleza? O Conselho Tutelar, meus amigos, ele é conhecido como um órgão autônomo, não jurisdicional, que tem um papel, ou seja, tem um dever de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Como assim, professor Anderson Dionísio? É o órgão autônomo não jurisdicional. Primeira coisa, o Conselho Tutelar, ele tem autonomia. O que significa isso? Independência. Então ninguém está acima do Conselho. Aqui no Brasil, a gente tem várias manias, não é? A mania do se colar-colou, né? Que é uma mania que eu costumo falar muito, né? Tem manias boas também, né? Mas tem algumas manias que são ruins. Outra mania que é ruim, além da mania do se colar-colou, que é péssima, é a mania da autoridade. O Brasil é o país do autoridade. O que é o autoridade? Eu sou autoridade, eu sou autoridade. É o país que a gente tem essa concepção de achar que um está acima do outro, quando muitas vezes não existe isso. Não existe uma hierarquia. E é o caso do Conselho Tutelar. O juiz não está acima do Conselho Tutelar. O Ministério Público não está acima do Conselho Tutelar. São órgãos com atribuições diferentes. É isso que a gente tem que entender. Beleza? Não no sentido de um estar acima do outro. Tá? Não é aquela vibe de um mandar e o outro desmandar. Beleza? Ou como a gente costuma dizer, né? Essa tribo tem pouco índio e muito cacique. Não, né? Aqui no Brasil é mais ou menos assim. Mas essa cachaça, vamos dizer assim, né? Não tá dessa forma. Beleza? Por quê? Porque a gente tem que entender que, nesse caso, o Conselho Tutelar é autônomo. Agora, ele é não jurisdicional. O que significa isso? Não jurisdicional. Significa dizer que ele não tem o poder de júri. Quem tem esse poder jurisdicional, obviamente, é o juiz. Então, gente, o conselho, ele não determina. Ele não aplica. Ele não revoga. Ele não suspende. Quem aplica, determina, revoga, suspende, é o juiz. Então, Anderson, legal. Ninguém manda no conselho, né? Que ele é independente, né? Prefeito, não, nem o prefeito, gente. Ele é mantido por verba municipal, ok? Mas não significa dizer que o prefeito está acima dele. Até porque é um cargo eletivo. Você elege lá o conselho tutelar, o conselheiro. Beleza? Bom, mas o fato é que, consequentemente, gente, olha que situação que eu tenho que enumerar para você, tá? Situação que eu tenho que enumerar para você. O conselho, o que ele faz então? Ninguém manda nele, mas ele não faz nada. Não é bem assim não, gente. Cuidado com o radicalismo, tá? Ele é independente, no entanto, tá? No entanto, ele tem um papel de quê? O que o ECA fala? Zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Como assim, Anderson? Zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Tá? Macete. Qual macete? Conselho, gente, ele aconselha.
Tudo que for sinônimo de aconselhar é uma atribuição do conselho tutelar. Então, por exemplo, o que o conselho faz? O conselho encaminha. Encaminhar não é sinônimo? É. O conselho orienta. É. Beleza? O conselho orienta, encaminha. Ah, Anderson, denuncia. Denunciar, qualquer cidadão pode denunciar, gente. O conselho também denuncia, claro. Mas você, como cidadão, é um dever seu denunciar maus tratos à criança e adolescente. Até porque, né, a proteção de criança e adolescente é o dever de todos. Então, por exemplo, você está passando na rua e vê uma criança comendo no lixo. Correto? E você vira as costas e vai andando. Você cometeu um crime, negligência. Você está negligenciando. Entendeu? Então, a teoria diz isso. Tá? Então, é a situação que eu estou colocando aqui. Então, o conselho tutelar, sim, ele denuncia. Ele recebe denúncias. E, obviamente, ele vai fazer o quê? Ele vai encaminhar essas denúncias ao Ministério Público. Mas você mesmo pode, diretamente ao Ministério Público, fazer uma denúncia. Beleza? Característica que você tem em relação a esse ponto. Tá? E qual é o papel do Ministério Público, gente? O Ministério Público, ele é um órgão, principalmente, de apuração. Ou seja, principalmente de investigação. O Ministério Público, o papel do Ministério Público é apurar, investigar. Que é quando ele fala que é mover ação. Ele está movendo ação, né? Que é no sentido de apuração. Tá? Anderson, eu li no ECA que o Ministério Público tem um poder de remissão. O que é remissão? Remissão é suspensão do processo. Como assim suspensão do processo? Como o Ministério Público pode fazer a remissão? Pode fazer a suspensão do processo? Ele pode fazer a suspensão do processo caso ele entenda que não há o quê? Não há justificativa para o processo. Entendeu? Por exemplo, você é de concordar que o Brasil é o país do 8.800, né? Da mesma forma que o brasileiro na hora de cobrar seus direitos, muitas vezes ele pensa assim, deixa pra lá que isso vai me dar uma dor de cabeça, e o brasileiro age assim, correto? O contrário também acontece, né? Muita gente também processa tudo, acha que vê tudo crime, e enfim, e leva tudo a ferro e fogo. Exemplo, sei lá, se você for fazer uma brincadeira como brincadeiras da minha época, não é verdade? Como assim brincadeiras da minha época? Você, não é da época de muitos aqui, mas é a brincadeira do rodar peão. Né? Aqueles peões de madeira, né? Você rodava e tal, coisa da minha época. Como é que era a situação ali? Você rodava um círculo, você tinha que jogar o peão, e o peão tinha que rodar dentro do círculo, e no ato dele rodar, ele tinha que cair fora do círculo. Por quê? Se ele não rodasse, ou se ele rodasse e caísse dentro do círculo, ele ficava preso no círculo. Desculpa. Como assim preso no círculo? Ele ficava ali para que outra pessoa jogasse o peão sobre o peão dele. Com o objetivo de quê? Quebrar o peão. Beleza? Aí, você pensa da seguinte forma. Poxa, o cara quebrou o peão do meu filho. O cara quebrou o brinquedo do meu filho. É um dano ao patrimônio privado. Muita gente entende dessa forma, né? É o famoso 8.800. Então, dano ao patrimônio privado. Porque o cara quebrou o peão me pertence. É uma propriedade privada minha. Mas, pô, entrou com uma ação. O Ministério Público, ao ver isso, ele entende o quê? Ele entende ali, muitas vezes, que, pô, cara, isso aqui não tem consistência para se manter o processo. Poxa, isso aqui é uma brincadeira.
Então, poxa, eu sei que o juiz vai suspender esse processo. Poxa, e eu vou ter que remeter isso para o juiz, já sabendo que o juiz ele vai suspender esse processo, entendeu? Eu tenho certeza que ele vai suspender, porque o processo não tem consistência nenhuma. Então, em razão disso, para evitar mais um acúmulo de processo, né? Processo se acumulando lá, mais e mais e mais e mais, o que o juiz faz? O juiz vai e suspende. Como assim suspende? Ele faz o processo de remissão, que é a suspensão do processo. E, consequentemente, né, você tem ali essa característica, esse ponto. E o juiz? Esse aplica. Como assim aplica? Ele pode aplicar uma medida socioeducativa, que a gente vai falar. Beleza? Ele pode aplicar o quê? Uma medida de proteção. Beleza? Esse sim suspende. Esse sim revoga. Beleza? Ou seja, esse pode justamente o quê? Colocar o indivíduo em família substituta, né? Pode, olha, suspender o poder familiar. Ó, essa criança aqui tá em situação de risco, eu tô suspendendo o poder familiar, entendeu? Tô adotando uma medida protetiva. Então, quem aplica, normalmente quem é? O juiz. Agora, a gente tem que ter um detalhe muito importante, segue aí o macete para vocês, beleza? Toda vez que a opção for juiz, vai ter que vir escrito assim, o que ele faz, vírgula, escrito assim, vírgula, com base no devido processo legal. Então, por exemplo, o juiz aplicou uma medida socioeducativa, vírgula, com base no devido processo legal. Por quê? Porque se vier, o juiz aplicou a medida socioeducativa, ponto, tá errado. Por que tá errado? Gente, atenção. O juiz é autoridade. Autoridade e autoritária é a mesma coisa? Claro que não, né? O que é uma autoridade? Autoridade é todo aquele que tem, né, atribuições investidas a ele, que é o caso do juiz. Ele tem essas atribuições. E o que vem a ser autoritário ou autoritarismo? É todo aquele que determina de acordo com a sua vontade. Ou seja, muitas vezes de forma ilegal. Burla a lei e aquilo pronto acabou. Entendeu? Que é a relação de autoritarismo. Então a gente tem que entender que na teoria o juiz é o quê? Autoridade e não autoritário. Portanto, todas as decisões, todas as determinações legais, todas as determinações têm que ser com base no devido processo legal. Ou seja, tem que ser de acordo com a lei. Eu sei que na prática o Brasil é um país da carteirada. Você teve aí recentemente aí famoso, né? Essa questão aí de Covid, né? A carteirada ali, acho que ele era promotor, não sei. Lá em São Paulo, lá no Guarujá, naquela Santos, sei lá. Deu carteirada no guarda municipal. Enfim. Eu acho que o guarda deu mole, ele podia prender ele em flagrante. Né? Quer dizer, o fato de você ser uma autoridade não te isenta de cumprir a lei. Uma autoridade judiciária. Entendeu? É que o Brasil é o país do autoridade, então o cara acaba ficando com medo, né? Mas, por exemplo, vamos dizer aí, tá lá o juiz completamente bêbado dirigindo. Não, melhor. Presidente da República está bêbado dirigindo um automóvel. Foi parado na lei seca. Ele tem que responder por crime de trânsito. Ali, pela lei seca. Entendeu? Mas o Brasil é aquela coisa, não, né? O cara vai me prejudicar. Não, porque o cara vai. O outro lá é promotor, sei lá o que, desembargador. Acho que é desembargador, cara, né? Enfim.
vai ser o meu inimigo, o meu rival aí durante a vida. Então acaba deixando isso para lá. É dessa forma que acaba ocorrendo e ocorrendo de forma errada. Beleza? Tranquilo? Por fim, outro assunto que cai em prova, que eu vou falar esse e a gente vai ver os slides, beleza? Em relação ao ECA, são as questões das medidas. Medidas protetivas e medidas socioeducativas. Primeiro, gente, se o ser humano for criança, todo aquele de 0 a 12 anos incompletos, ele não pode ter medida socioeducativa. Medida socioeducativa é só para adolescente. Se ele for criança, ele só pode ter medida de proteção. O que vem a ser medida de proteção? Acolhimento, tratamento. Normalmente, medida de proteção começa sempre com o quê? Acolhimento ou tratamento, ou assistência. Então, assistência social, tratamento, drogas, psicológico, psiquiátrico, acolhimento em instituição, que é o antigo orfanato, né, que hoje é casa de acolhimento. Tá? E o caso do adolescente? Adolescente, aí tá a dúvida, tá, gente? Adolescente pode ter tanto medida socioeducativa quanto também medida de proteção. Não quer dizer que o cara é adolescente, que ele vai, adolescente vai ter medida socioeducativa, não. O juiz pode entender, com base no processo legal, que o adolescente cometeu uma coisa que ele tem que ter uma medida de proteção. Num lugar de socioeducativa, um acolhimento. Entendeu? Enfim, é o entendimento do juiz. É com base no que o juiz entender. Ok? Então, consequentemente, meus amigos, o que você tem? Você tem esse ponto que eu estou destacando aqui para vocês. Em relação ao quê? Em relação ao adolescente. Que ele tanto pode ter medidas de proteção, igual criança, quanto socioeducativa. Socioeducativa, aí sim, né? O cara cometeu ato infracional, então, o cara cometeu um ato infracional, mesmo assim ele pode ter uma proteção. Porque o juiz vai avaliar, muitas vezes, o que levou ele a cometer aquele ato. Por exemplo, se a gente concordar, o cara entrou no mercado, pegou um pão, comeu pão. Tava com fome. Furto. Ato infracional. Aí o juiz vai aplicar a medida socioeducativa, porque ele é adolescente? Não. Nesse caso ele pode pensar assim, vou aplicar uma medida de proteção, uma assistência social nele. Porque o cara não tá tendo assistência